Fala pessoal, tudo bem? Então, a aula de hoje é uma aula introdutória. O que significa uma aula introdutória? Que eu vou introduzir para vocês, eu vou apresentar a prova de espanhol, o que é a prova de espanhol, o que você deve fazer, como você deve se comportar na hora de fazer, na hora de analisar as questões. É esse o objetivo dessa aula. Por que eu vou dar essa aula? Porque muitas vezes o aluno se prepara muito para o conteúdo, entende muito de verbo, entende muito de várias coisas, de gramática, de cultura, ele entende bem os conteúdos de espanhol, de português, de matemática e tudo. Isso aqui é uma estratégia que vocês vão usar para todas as provas. Mas ele não tem estratégia, não tem desenvoltura, ele faz a prova de qualquer jeito. E isso é o que muitas vezes reprova o aluno. Às vezes ele sabe muito bem, mas ele não tem estratégia, organização para organizar aquilo que ele aprendeu. Essa aula vai ajudar vocês, tenho certeza disso. Então, tá. Aqui o segundo slide, ele pergunta: o que preciso saber sobre o Enem? E é isso que nós vamos responder durante essa aula. Primeiro de tudo, você tem que saber que o Enem é uma prova de múltipla escolha constituída por 5 questões. 1, 2, 3, 4, 5. E é uma prova que vai avaliar o seu conhecimento instrumental. Entenda bem isso, conhecimento instrumental. O que é conhecimento instrumental? A palavra instrumento, ela pode ser usada com relação de sinônimo à palavra ferramenta. Porque um instrumento é uma coisa que você vai utilizar para uma determinada coisa, para fazer outra coisa. Então ele é como uma ferramenta. Então, o que isso significa? O espanhol, para a prova do Enem, ele tem que ser uma ferramenta para você acessar outras culturas, acessar outras formas de comunicação, outras expressões culturais, outras expressões linguísticas. Então, tudo isso, o espanhol, ele vai ser o seu instrumento. E como é feita essa avaliação do espanhol instrumental? Através de leitura e interpretação de texto. Então, significa que para o espanhol tem que falar muito bem espanhol? Bom, se você fala muito bem espanhol, isso vai te ajudar na prova. Eu tenho que falar muito bem, eu escrever muito bem em espanhol, isso também pode te ajudar na prova, mas o espanhol não, o Enem não vai cobrar que você fale bem ou escreva bem espanhol. Ele vai cobrar sua interpretação, sua compreensão de texto, entendeu? É isso. Aqui está o próximo slide. A prova do Enem acontece, a prova de espanhol do Enem acontece no primeiro dia de exame. Ou seja, e aqui tem um quadrinho aqui, questões, enunciado, texto. É exatamente isso. Você vai ver lá a questão e você vai começar lendo o texto inteiro, porque cada texto do Enem é enorme, né? O textão. Você vai começar lendo o textão? Claro que não. E o que você vai fazer? Você vai ler o enunciado, a partir do enunciado você vai para o texto e ver, de acordo com o texto, o que o enunciado quer do texto. Eu vou explicar isso com mais a detalhe aqui nos próximos slides. E aqui está o que a prova pode pedir. É o que eu falei anteriormente. Ela pode abordar e com enfoque em duas coisas. Sua compreensão, que é essa compreensão. Se tem algum efeito emocional, humorístico, ou vocabulários, expressões, tudo isso. Entendeu? Ou também pode pedir uma interpretação, que no caso pode ser o objetivo do autor com o texto, o que ele quer com o texto, tudo isso. Então, quando você for ler um texto do espanhol ou em qualquer prova, se está pedindo interpretação, não é a sua opinião, é a interpretação do que está escrito. Então, quando você for interpretar um texto, não interprete com a sua opinião, interprete de acordo com o autor. E agora eu vou encerrar aqui o vídeo para não ficar muito grande, eu vou partir para o próximo, e no próximo vou falar das estratégias que você precisa ter na prova do Enem, tá?